Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60, de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste 15º domingo do tempo comum convida-nos a olharmos e tomarmos consciência da palavra de Deus e da sua centralidade na nossa vida. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem ocupado na sua vida? Logo, também pergunto: qual é o lugar de Deus em sua vida? Hoje, devido à correria frenética que nós vivemos, tudo tem que ser para agora, tem que ser para hoje, não dá para esperar. Nós corremos o risco também de querermos determinar a vontade de Deus a nosso respeito, ou determinar que Deus realize isso ou aquilo agora. E quando isso não acontece, meu Deus, eu ajo como uma criança birrenta, quando pede algo para o seu pai percebe que não é bom, como que a criança birrenta age? E ainda acusa o pai: ah, você não me ama. E nós agimos da mesma forma com Deus, quando não o colocamos em primeiro lugar, e quando não entendemos a centralidade e a importância da sua palavra em nossa vida. A liturgia da palavra de hoje traz duas linguagens distintas e semelhantes, tanto na primeira quanto no Evangelho. O profeta Isaías utiliza do símbolo da chuva e da neve, que quando cai, ela fecunda o solo, e ali ela produz frutos. E realmente a palavra de Deus, ela é fecunda e criadora de vida. Ela nos dá esperança. A palavra de Deus indica-nos o caminho correto a ser seguido e nos dá um ânimo novo para que nós também possamos intervir nas realidades difíceis do mundo. Ou seja, o Senhor nos convoca por meio da sua palavra a colocarmos-a em prática e para que nós possamos fazer a diferença no mundo. Mas infelizmente, em vez de fazermos a diferença, muitas vezes nós murmuramos, reclamamos e atrapalhamos a ação de Deus. Qual é a situação atual do nosso país?
Com certeza você tem apontado o dedo, julgado, condenado, murmurado, em vez de ter rezado, em vez de ter pego a palavra de Deus, e em vez de interceder por aqueles que estão lá na frente. É uma situação complicada? Sim, mas não é por isso que eu vou murmurar, não é por isso que eu vou apontar o dedo, não é por isso que eu vou condenar. A palavra de Deus hoje nos ensina que nós precisamos ser este terreno fecundo, onde nós vamos produzir 100, 60 e 30. Para nós pode ser até algo normal, porque com as técnicas de agricultura de hoje, com tanto veneno que é jogado na terra, desculpa, mas com tanto produto que é jogado na terra, é possível. Mas imagina naquela época, onde o comum e o natural era produzir 7 por 1. Os ouvintes de Jesus com certeza ficaram admirados, abismados. Mas nós precisamos sim ser esta terra fecunda, onde nós vamos produzir 100, 60 ou 30. E a realidade que Jesus apresenta, essa parábola, é uma realidade onde se colocava a semente, ela iria produzir somente 7 vezes. Cada semente produziria 7 frutos. É possível, sim, é possível, e nós precisamos fazer a diferença. Porque a palavra de Deus, quando ela é acolhida de coração, quando ela é entendida, quando ela é colocada em prática, ela produz frutos. Ela não volta para Deus sem transformar as nossas realidades. A palavra de Deus tem poder de cura, tem poder de salvação, tem poder de libertação. Basta você olhar para o Atos dos Apóstolos e perceber as pregações daqueles homens. Antes mesmo das pessoas receberem o batismo, pela pregação elas eram curadas, libertas, elas faziam uma experiência com Deus. E qual é a experiência que você tem feito com a palavra de Deus? Qual é o lugar que ela tem ocupado na sua vida? Creio que se você for olhar no seu celular o tempo de uso e o tempo que ele ficou hibernado, você vai se surpreender. Porque hoje nós temos perdido tempo com a tecnologia por causa das suas facilidades e não temos capacidades de parar sequer 1 minuto para ler a palavra de Deus. Não temos sequer 10 minutos para nos colocarmos na presença de Deus e ali intercedermos pelas realidades difíceis. Pois hoje a humanidade está gemendo com dores de parto, e o Senhor não tardará. E você quer ser pego desprevenido? De qualquer jeito? Afastado de Deus? Porque Ele virá. Se Ele não vier, eu irei ao encontro dEle. Ou você acha que você foi criado para viver a eternidade aqui neste mundo? Nós fomos criados para o céu e para que eu possa fazer parte do céu, para que eu possa fazer a experiência com o Espírito, para que eu possa entender a vontade de Deus a meu respeito, eu preciso entender, eu preciso acolher a palavra de Deus em minha vida, assim como o terreno bom. Jesus utilizava da figura do semeador, porque era comum, ele saía espalhando as sementes, diferente de hoje, por isso caíam na beira do caminho, em cima da pedra, no meio dos espinhos. E quais são os espinhos hoje que você tem colocado em primeiro lugar? A ganância, o dinheiro, as pequenas corrupções, ou vocês acham que a corrupção só acontece lá no Congresso, lá em Brasília? Não, acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Uma fila que eu corto, uma pequena murmuração aqui, um desejo do ter, do poder e tantas outras realidades. O que você tem colocado no lugar de Deus? O que tem sufocado a palavra de Deus em seu coração? O que você tem buscado? Busquemos ser um bom terreno para que nós possamos produzir bons frutos
na evangelização. A Canção Nova ela tem o dever, ela tem a missão de evangelizar, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, por essência, ela é evangelizadora. E nós precisamos entender, enquanto Canção Nova, o valor e a importância da palavra de Deus em nossas vidas, a partir do exemplo do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. E, em consequência, entender o valor da Eucaristia que nós estamos celebrando. Porque aqui não é um teatro, é um mistério que se vive. E eu só vou entender este mistério a partir da minha intimidade com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja e por meio da minha busca por entendimento e compreensão. E onde eu vou encontrar? Nas formações, na minha paróquia, no site do Vaticano, onde tem muitos documentos, e no catecismo da igreja. Mas também eu preciso me aprofundar na palavra de Deus para que eu possa compreender os mistérios que são celebrados. CançãoNovaPlay.com. Assine já!